A pergunta é, por que, embora haja regimes de esquerda que persigam abertamente cristãos, ainda existem cristãos que apoiam esses regimes, ou pelo menos não se opõem a eles, né? Sim, é basicamente isso. Por que isso, né? Eu acho que Mas tem um lance emocional, claro, que você falou. Sim, mas a dialética, ela se torna uma psicologia. O que eu quero dizer com isso? Toda essa onda, esse lance progressista é profundamente psicológico. Isso tem várias implicações. Primeiro, você tem uma fé no futuro e uma necessidade de subserviência ao contemporâneo que é mais forte do que você pode controlar. Porque você tem a sensação de perder o trem da história. Então, você diz, não, o mundo está indo para uma outra direção. Como é que a gente vai numa direção oposta? Nós vamos perder o bonde da história. É uma sensação psicológica muito difícil de você controlar. Há uma outra questão que... Quase como um ermitão, assim, o cara fugindo, não tem acesso ao mundo, exato, às facilidades. Ele não quer se sentir descontextualizado, alienado, digamos assim, da marcha da história. Inclusive, mas só que isso é uma loucura, isso é uma psicose, porque quem é que sabe para onde a história está andando? Você veja, todo mundo tem absoluta certeza que o mundo vai se tornar muito mais progressista. Bom, na Europa está todo mundo virando muçulmano. O futuro, por exemplo, na Europa, não são mulheres de biquíni, são mulheres de burca. Então, essa certeza da psicologia progressista é extremamente torturante para eles. Não é fácil, eles não conseguem. Sim. Foram formados nisso. Em segundo lugar, a esquerda tem uma psicologia própria, que é a seguinte. Eles têm certeza do futuro e eles têm uma percepção de direcionalidade. Então, eles são formados numa mentalidade em que eles têm percepção de que estão na direção comum, ainda que eles sejam contraditórios entre si. Então, por exemplo, os movimentos identitários são profundamente discordantes entre si. Sim. Completamente. Inclusive dentro dos próprios movimentos. Você tem feminista que é... Feminista negra que é contra feminista branca, que radical, feminista. Isso, tem mas tudo. Nas ações políticas eles são extremamente coerentes. Sim. Tudo pro mesmo caminho, mesma direção. Exatamente, eles têm um senso de direcionalidade. Ou seja, aquilo que na moral a gente chama de intenção. Eles têm um discernimento da intenção. E os objetos, que é o que a gente chama na moral de objeto, que são as escolhas, as parcialidades, eles sabem colocar em segundo plano. Sim. Sabem colocar em segundo plano. A direita é o contrário. Não, completamente o contrário. A direita ela tem um pensamento obsessivamente voltado para o objeto moral. Então, por exemplo, se você discorda de mim, em um pontinho, você é um excomungado, eu te odeio, nunca mais vou olhar na tua cara. Você é um inimigo. Eu vou tirar você da minha vida. E você não é um do ponto de vista só da fé, da política também. De tudo. Então, a direita padece de um integrismo patológico, em que não tem senso de direcionalidade. Você acha que é muito individualista? Muito individualista, muito elitista, enfim. O pensamento de esquerda é desprendido disso tudo. Então, o senso de direcionalidade deles é maior. Então, se o cara está perseguindo cristão ali, e eu sou cristão aqui, mas nós estamos lutando pela mesma finalidade, ele tem a percepção de que ele não pode atacar o companheiro dele. Por uma questão de finalidade, de intencionalidade. Tem um senso de unidade muito forte, né? Um senso de unidade que é dado pelo movimento através de uma metanarrativa. Esse é o problema. Então, só para explicar e para responder a sua pergunta, por que existem cristãos que defendem? Por causa desse senso de direcionalidade comum e que inclusive, os obriga a agir assim, porque eles acham que a história está caminhando naquela direção.